Boa noite! Sou Dori da Lastra, estou aqui em mais uma Não é Terapia, uma live Não é Terapia, mas poderia ser. Daqui a pouquinho a Virgínia vai estar comigo e hoje a gente tem uma convidada que ela começa falando assim: olá, lindonas posicionadas, a Naira Osório. Hoje a gente vai falar sobre posicionamento, sobre autoimagem, sobre a imagem que a gente quer passar para você, a imagem que você quer passar para as outras pessoas. Então, se você está aqui na nossa live hoje, esse é um assunto que você deve encaminhar lá no aviãozinho para mais pessoas, mais mulheres têm que estar aqui conosco hoje. Boa ação, manda para uma amiga sua que anda meio borocochô. Oi, minha amiga! Oi, meu amor! Que saudade de Pois você! é, já começou a apertar a nossa saudade. Olha quem já entrou aqui, a Tati! Tati, nossa Oi, super Tati! bate-colega. Temos que marcar outra live com a Pois Tati. é, pois é. E aí, como é que Muitos você assuntos está? pendentes. Oi? Como é que você está, minha amiga? Eu estou bem de visual novo, você viu? Amei esse look, Cabelinho parece na que tá mais régua, loira, cabelo mais curtinho. um pouco revoltado com a vida ele está hoje, mas estou educando ele para E isso. nós vamos falar sobre isso hoje, né? Sobre a imagem que a gente quer mostrar para as pessoas. A Hoje imagem, falaremos a sobre gente, isso. é um tema que forte, né? Muito, porque todo mundo quer mostrar o quê? Só a sua melhor versão, só o seu melhor lado. A gente fica disfarçando aquilo que a gente não gosta. E É, aí, às vezes, se a gente se torna escravo disso, ai, 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 dá problema, né? é. Olha, a Tati tá falando que ela amou seu visual novo. Obrigada, também estou me amando. Do nada fui lá e cortei porque eu sou dessas, né? Mas é isso. Hoje eu tava no salão também, fui lá fazer minha unha, fui lá escovar meu cabelo. E aí a minha cabeleireira, que não é a Leila, Não é a é, Leila. é a Super Carol. Ela falou pra menina que ajuda ela, falou assim: essa mulher já teve um cabelo que dava lá na bunda. E aí ela ficou loura. E aí ela se revoltou e foi lá e cortou aqui. E foi a Carol que cortou meu cabelo quando eu cortei aqui, lá em 2023. Aí ela falou assim: eu queria matar a Dori, porque todo mundo quer ter um cabelão desse. E ela E a foi lá e gente não tá cortou. nem aí. Aham, exatamente. E Ela é foi isso, lá e né? cortou. É isso, essa é a vida, é assim que funcionam as coisas, né? Tô só esperando a Naira entrar aqui na nossa live para que a Uhum. gente possa começar o nosso assunto. Mas hoje eu até dei um spoiler, minha amiga, porque quando eu falei, né, que a gente já nasce com algumas coisas e algumas a gente adquire. Eu até usei o termo acessórios, né? E Sim, aí eu também falei que não adianta ter um ou outro, porque imagina que se a gente adquire coisas, é como se fosse uma árvore. Então, as raízes são aquelas que vêm desde sempre conosco. sim. E a gente só chega na copa da árvore, que é a parte que a gente mostra, né? Que é a parte onde aparecem as Sim. flores, os frutos, se a gente lembra de quem? Da raiz e do caule. Ninguém anda, Exatamente. nenhuma árvore anda só a copa por aí, né? Mas sabe que esse tema me fez pensar muito, muito mesmo, assim, de parar e ficar pensando, olhando pro nada. Daí veio a pergunta, aquela pergunta chata, né? Quem eu sou, né? Porque a gente também se esquece, né? A gente fica pegando esses acessórios, né, de mãe, de empresária, de dona de casa, de mãe de pet, de amiga, de filha, né, querendo tudo ser perfeito, que a Sim, gente busca a perfeição, a gente quer mostrar isso, né, sim. porque o nosso cérebro precisa dessa aprovação. E
E a gente acaba esquecendo realmente quem são nossas raízes, né? Sim, Onde estão sim. nossas raízes, quem que a gente é. E é O que, forte. E e é o que, forte pensar nisso. sim, e o que nos trouxe até aqui. Porque Sim, é isso que vai levar a gente para mais longe. Quando a gente não consegue olhar para essas raízes, a gente não tem o gás, né, suficiente para ir. A gente é. não consegue bancar a copa daquela árvore. É, E às como é vezes, importante a gente olhar para essas raízes, né? Com carinho. sim. E esse é o trabalho de autoconhecimento. E que é doloroso às vezes, porque quando você olha para isso, você vê que às vezes você tem alguns defeitinhos e que a gente esconde. Sim, E- exatamente. Que a vida não é, né, não é perfeita. A gente não tem Exatamente. as respostas perfeitas para Para tudo. tudo, a gente não agrada todo mundo o tempo Exatamente. A todo. gente não é a mãe perfeita que a gente acha que é, E né? dói às Isso vezes começa olhar a para isso. doer. Exatamente. E dói. Exatamente. Olha, hoje eu tô aqui, ó, muito chique, mas é chata. Muito chique você. Eu estou na água hoje. Também estou muito chique na minha água. Eu fiz um chá e aí, cadê o lugar para caber? Que deu mais de uma xícara. Eu falei, quer saber? Vou pegar minha cafeteira. Pau para toda obra. Palpa toda a obra. Mas é sobre isso, né? Então, e assim, e hoje a nossa convidada, que acho que ela deve estar com algum problema para entrar, né? Ela é fotógrafa, né? E ela vai se apresentar um pouco mais aqui para vocês. Mas assim, ela é uma pessoa que tem uma história que conecta muito com essa imagem, com esse posicionamento. E ela fala de um lugar de muita segurança sobre isso, né? Que é onde quando a gente vai conectando o nosso propósito com a nossa história, com a nossa missão, né? A gente consegue ter mais segurança para falar e se posicionar. Principalmente quando a gente viveu aquilo e doeu, Sim. Uhum. não é? Daí também vem a parte da aceitação, quando a gente aceita, né, que a gente passou por aquilo, Por aqui. que a gente aceita que faz parte da nossa história, que isso não vai mudar. Sim, sim. Deixa eu te perguntar, por acaso a Nayara te falou alguma coisa se ela não tá conseguindo entrar? Não, eu não chegou nada aqui para mim. Deixa eu tentar ver. Não tô conseguindo também. Mas enfim, vamos seguindo aqui, esperando ver se ela vai entrar com a gente. A gente conversou com ela um pouquinho antes, né? A gente fez nosso ritual, que a gente tem um ritual, quem já participou, a Tati tá aqui sabe, que é muito importante pra gente. E faz Sim, parte da gente isso, né, faz Dori? parte, exatamente, faz parte de nós, faz parte da nossa história e faz parte também do nosso posicionamento. Eu acho que Sim, tudo o que eu isso ia faz falar. sentido, né, amiga? Exatamente. É, faz Que, parte de quem a gente é. Exatamente. e O que a é, gente passa. Porque, né? gente, o que a gente passa aqui para vocês é exatamente o que a gente é. Né? A gente fala exatamente desse jeito, a gente ri exatamente dessas Exatamente. coisas nada a ver. Exatamente. E eu vou contar algo para vocês aqui que até convido, né? Vamos convidar todo mundo que está aqui para ir lá no Não É Terapia, mas poderia ser, que é o nosso arroba, né? Que é o nosso Instagram onde lá tem os podcasts, a gente já colocou trechos. Inclusive tem o canal Dori da Lastra no YouTube, que você pode ir lá vai ter todos os podcasts inteirinhos para você Ai, ver. que tá muito gostoso de assistir. Todas as Muito. lives estão lá também, então vá para lá. Você pode assim maratonar um dia que tu não tiver nada para fazer, vá para lá. E aí a nossa querida, a Naira chegou. A nossa querida Virgínia me colocou numa saia justa um certo dia, porque eu descobri que eu tenho dificuldade em aceitar elogios. E aí ela começou a falar o quanto que eu era isso e aquilo. E eu, E né, ela me eu falei, traumatizou. pois provoquei um trauma na minha querida Virgínia, porque eu falei, ok, Ok, tá bom. Próximo. que horror.
Vou chamar a Naira aqui. Mas e aí essa sou eu. E assim, e lá no podcast tá inteirinho isso. Esse meu jeitão. Naira, tu quase mata a gente do coração. Boa Eu noite. tava indo lá te buscar na tua casa. Boa noite. Quer dizer que é uma Boa honra estar com vocês nessa live, porque são mulheres que eu admiro. A Doriana, eu tenho uma aproximação maior do que a Virgínia, mas pela história da Virgínia também, eu já tenho uma grande admiração. E a Virgínia foi uma pessoa que eu conheci, ela é muito solista, ela é muito aquela pessoa que abraça, então você parece que já se sente íntima dela. Então, todas as vezes que eu tive a oportunidade de estar com ela, ela sempre foi assim, muito educada, então você já cria um Obrigada por vínculo estar com aqui ela. com a gente. Na verdade, é você que me recebe assim, né? Eu só transmito o que você me passa. E desde o começo, né, Dora, a gente fala, não, a Naira vai ter que fazer parte do Não é Terapia. A Naira, daí até que calhou de dar certo hoje. Obrigado por isso. Tô bem ansiosa, porque você é uma mulher muito forte, Amém, você obrigada. transmite isso. sim. Ao mesmo tempo, assim, é muito delicada, mas é muito forte. Você se posiciona bem e você gosta de ver que a gente, né, é posicionada também. E isso, assim, é fenomenal. Então, quem não conhece, quem não é daí de Santarém, precisa conhecer a Naira, viu, Tati? E o A Naira legal que eu você também vejo na precisa. Naira, minha amiga, é assim, ela experimenta as coisas, sabe? E isso é muito legal. Assim, eu conheci a Naira, né, num evento que a gente começou a frequentar, e aí fomos nos conhecendo, e eu falei, gente, essa mulher, ela é fotógrafa, mas ela também trabalha no escritório de contabilidade. E É, aí, como é isso, né? E aí fui vendo essa mulher, e aí sempre assim, muito gata, não é, Virgínia? Sempre arrumadíssima, lindíssima. Eu alinhadíssima. comento os stories dela. Ela inspira a gente. E aí Obrigada. começou lá, né? Foi, acho que mais ou menos nessa época, porque antes eu não te acompanhava, então nessa época eu comecei a ver os stories e era sempre assim: olá, lindonas posicionadas. E vai. E aí começa a Sim. falar, e às vezes não tem medo, porque ela fala: não gostei de tal atendimento. Verdade. Então, assim, é uma mulher que realmente, assim, gostei, gostei, não gostei, não gostei, Sim. educadíssima. Desculpa. E isso é posicionamento, não é, Naira? Com Então, E certeza. até quando eu falo da Naira, eu falei para Naira para algumas pessoas da Naira, para Micheline, pela Naira, eu falei, posicionada. Ah, eu sei quem que é. e aí, Naira, a gente quer te agradecer por você ter aceitado o nosso convite. E a gente quer que você fale quem é esta Naira, para que as pessoas conheçam um pouquinho aí. E aí a gente, né, pede para quem está aqui na nossa live que mande um aviãozinho, que convide mais pessoas, porque hoje, gente, nós vamos passar acho que das 10 horas aqui. O assunto é bom. Verdade. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Eu me chamo Naira Osório, sou casada, sou mãe de 2 filhos, sou cristã e atualmente eu tenho 2 empresas de fotografia e tenho a que eu sou sócia junto com meu esposo. A fotografia ela nasceu na minha vida na adolescência, eu sempre gostei de tirar foto de todo mundo, mas não gostava que tirassem foto de mim, porque eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Eu sempre digo assim, que a minha baixa autoestima nasceu, na verdade, na adolescência. Porque eu sempre ouvi da minha mãe que eu era linda, a minha mãe sempre me deu palavras de incentivo, mas a adolescência é aquela fase que todo mundo se acha feio, né? E, infelizmente, eu acabei trazendo para a minha vida adulta essa situação. Então, eu casei jovem, porque era o meu sonho casar jovem, ter meus filhos jovens, só que logo que eu casei, eu tive meu filho e tive uma depressão pós-parto. Então, foi muita situação. Eu, com 18 anos, tive meu primeiro filho. E era uma coisa que eu desejava tanto ser mãe. E quando eu comecei a ter, que nessa época eu nem sabia que era depressão pós-parto, eu só chorava, chorava e não sabia que era isso. E depois que eu vim ter consciência. Então, foi uma situação muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu me alegrei em ser mãe, eu me senti horrível. Foi um momento assim que eu me sentia muito feia. Eu sempre fui muito magra.
desde a minha adolescência, só que eu sempre tive um busto grande. Então, isso era o que me iniciou a minha baixa autoestima. Mesmo depois que eu casei, eu continuei. Então, passei por um processo muito difícil. E logo depois de 3 anos, tive a minha filha. Foi novamente. Passei pela mesma situação. Então, era muito difícil para mim entender. Como que você quer? Eu queria tanto ser mãe e, ao mesmo tempo, tive essa depressão. Por que se o meu sonho era ser mãe? Eu não consegui identificar o que me levou a ter essa situação. E por muito tempo na minha vida, eu era uma pessoa que tinha muito baixa autoestima. Eu não gostava de me arrumar, eu comecei a comer demais por conta da tristeza, então, veio sobrepeso, eu tenho 1,55 m, então comecei a pesar 68, então era muito acima. E aí comecei a tomar muito remédio, e os remédios me davam ficava muito inchada, então tudo isso. E aí eu iniciei na fotografia. Eu sempre gostei de fotografar mulheres, mas não gostava de ser fotografada. E eu sempre digo assim, a baixa autoestima, como é que a gente consegue identificar visivelmente, né, que existem outros fatores? Quando a mulher não gosta de sorrir. Quando você chama para tirar uma foto, não, depois a pessoa, não estou bem, eu não sou fotogênica. Então você começa a perceber que tem uma baixa autoestima. Porque você não gosta de fotografar. Não é que você não gosta das pessoas, mas você não gosta de se ver. Então é muito complicado. Quando você não gosta, eu vi uma foto, você só consegue ver os defeitos na foto. Né? Você é uma mulher linda, mas você olha na foto e você só enxerga defeitos. Então, por muito tempo eu tive baixa autoestima, não gostava de me arrumar. E mesmo trabalhando com fotografia, que era coisa é a profissão que eu amo fazer, que é fotografar, eu não conseguia me olhar no espelho. E eu sou muito grata a Deus, porque a minha filha, ela tem 23 anos, e ela sempre fala, mãe, você é bonita, você tem que se arrumar. E eu, não, tá tudo bem, assim. E não estava tudo bem. Então, é muito complicado, porque eu sei que a baixa autoestima ela influencia em tudo na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que é questão estética. Não é estética. A baixa autoestima não deixa a gente ter um relacionamento bom com o nosso esposo, para quem é casada. Isso influencia muito. Não deixe você se relacionar com amigas, com ninguém. No teu trabalho também, porque você sempre se sente inferior a todo mundo. E isso influenciou muito no meu casamento. Porque eu sempre falo, eu sou muito grata a Deus, porque meu marido, ele aguentou muito, porque ele é uma pessoa que eu sempre gostei de não aparecer, não queria aparecer porque me achava feia, e eu falava isso para ele, e ele dizia, não, você não é, eu falei com você, mas quando você está com baixa autoestima, você não consegue ouvir ninguém. Né? Então, você precisa primeiro se tratar. Onde que está aquele, por que iniciou isso? Né? Da onde que tem a raiz? Lógico que muitas vezes é difícil da gente identificar logo, mas a gente tem que parar um pouquinho e dizer, tem alguma coisa errada comigo que eu Parar e preciso se resolver olhar, né? internamente primeiro. E quando aconteceu a virada de chave, Naira? Conta pra gente. Eu comecei na verdade, quem me ajudou, eu comecei a querer me arrumar um pouquinho mais, e aí eu conheci o Danilo Reis. E aí eu comecei a trabalhar, ver o trabalho dele, aí eu contratei o Danilo para me ajudar como personal styler, né? Que eu queria aprender a me vestir primeiro. E o Danilo foi uma pessoa que me ajudou muito, porque ele me incentivava a tirar foto. Não, você vai montar o seu look e você vai tirar uma foto. E aquilo foi me ajudando. Eu disse, eu acho que eu não sou tão feia assim, não. Eu acho que tem alguma coisa aqui que está começando a melhorar. E aí eu comecei também a fazer algumas mentorias, né? Para ver o que eu precisava mudar também na minha vida. E aí chegou o ponto que eu disse, não, eu preciso, além de cuidar esteticamente, que me fazer bem, eu preciso cuidar internamente de mim. E foi aí que surgiu a situação do posicionamento. Porque o posicionamento, na verdade, o que é um posicionamento? Primeiro é você se conhecer. Quando a gente se conhece, você, a partir daí, começa a se posicionar na sua vida. E aí você vai aperfeiçoando as áreas que você precisa se posicionar, que às vezes você já é uma mulher que se posiciona em determinada área, e outras não. Sim. E a Virgínia, ela falou aqui, um pouquinho antes de você entrar, Naira, sobre a determinada e tão difícil pergunta de se responder, que é quem eu sou, Verdade. né?
É muito difícil, realmente. Às vezes a gente acha que é uma pergunta. Ah, mas eu sei quem eu sou. Será? É, é. Será que você Na realmente verdade, sabe a o seu gente fica, valor? ah, eu sou mãe do José, eu sou empresária, eu sou nutricionista. Não, eu não sou nada disso. É. Isso é essa pergunta é muito mais profunda. Sim. Isso são os meus acessórios, igual a Dori disse. É. O que são as minhas raízes, que você acabou de falar, que é exatamente isso. A gente parar e olhar para as nossas raízes é muito mais profundo. E só quando a gente conhece quem realmente a gente é, que a gente consegue se posicionar. Não Porque é quando a gente. posicionar perante a rede social, perante uma câmera, não, é perante a vida mesmo. Perante o nosso dia a dia, perante aceitar a gente ficar sozinha e se gostar, tomar um banho antes de dormir, colocar um perfume, dormir cheirosa por nós mesmos, não pelo marido, não pelo, por outra Exatamente. É situação. você ter vontade de se olhar e se achar bonita do jeito que você tá. É você poder olhar no espelho e dizer, eu sei que tem umas marcas aqui, tem umas coisinhas ali, mas eu me aceito. O que eu digo assim, sempre vai ter coisas, principalmente nós mulheres, que a gente não vai gostar. Isso é Sim. nítido de toda mulher. Mas a partir do momento que você não foca nessa situação, você foca. Porque você não é só uma coisa, você não é só um rosto, você não é só um corpo. Então você tem Sim. muitas outras coisas. Então, quando você reconhece, não, isso aqui eu sou boa, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, uma boa profissional, eu tenho meu valor, né, como mulher. Então, a partir daquele momento, você começa a dizer, eu preciso me amar. Por isso que eu falo muito sobre você ser sua prioridade. Às vezes a pessoa diz assim, já teve pessoas que me perguntam, mas ser prioridade não é, fica parecendo assim que a pessoa só pensa nela. Aí eu aprendi uma coisa. Nós, principalmente mães, que somos mães, amamos nossos filhos. Então, eles são prioridade na nossa vida. Mas se eu quero viver, se eu quero ver o meu filho crescer, se meu filho é criança, depois que meu filho já é grande, ser avó, ou ver ele progredindo na vida dele, eu tenho que estar bem. Sim. Como que eu vou ver o crescimento dos meus filhos? Como é que eu vou amar? Eu amo tanto uma pessoa, mas eu não me cuido para estar bem junto com ela. Porque se você não está bem, você não vai ver o crescimento da pessoa. Você não vai poder compartilhar dos momentos que você quer. Então, eu percebi isso. Não, eu quero ver meus filhos na faculdade, eu quero ver meus filhos casando, mas eu tenho que estar bem para isso. Então, eu preciso me priorizar em primeiro lugar. Porque eu estando bem, eu posso cuidar bem daqueles que eu amo. Sim, e fora isso, a gente até falou na última live, né? Que era sobre o conflito de gerações, sobre essas mudanças que vão existindo. E aí a gente estava falando sobre se posicionar com verdade perante os nossos filhos. Porque tudo isso que você falou, eu concordo absurdamente, mas também assim, que imagem que eu quero passar para eles? Com O que eu certeza. quero que eles digam de mim ou que eles vejam em mim? Uma mulher sempre. Minha mãe não se cuidava. Minha mãe sempre estava de qualquer jeito. Não. A gente quer que eles digam: nossa, minha mãe, ela sempre falava, se posicionava, ela sabia o lugar dela, ela sempre estava cheirosa, bonita. Ou então, assim, nem sempre, mas assim, ela procurava se cuidar, né? É isso que a gente, se não for por nós, então, às vezes, se você tá realmente passando por uma fase não muito boa, pegando esse ponto que você falou, meus filhos são minha prioridade, que imagem que eu quero que eles vejam? Que lembrança que eu quero que eles tenham? Eu acho que isso também é importante, mesmo que seja um esforço danado. E aí, pensando nessa questão do esforço danado, né? Levando ali para a parte terapêutica, né? Comportamentos você aprende. Então, se você de repente está passando por uma fase não muito boa, e aí você começa a falar assim, mas eu vou tomar meu banho, eu vou ficar bonita, eu vou. Aquele comportamento vai fazer você se sentir melhor, e aí amanhã, depois, você vai repetindo. Não sei se vocês já viram, teve uma pessoa que ficou muito famosa nas redes sociais, porque ela era, acho que, psiquiatra ou psicoterapeuta, e ela falava para as pessoas, ela atendia depressivos, mulheres com depressão pós-parto, na verdade. E ela falava: já tomou seu banho hoje? Porque a pessoa que está com depressão, principalmente depressão pós-parto, quer sair daquele
casulo. Tomar banho, lavar o cabelo é assim um esforço descomunal. E aí ela fazia ali, né? Você já tomou esse banho hoje? Não lavou seu cabelo? E aí algumas mulheres falaram que foi assim, o fato de ter alguém que lembrava de lavar o Na cabelo. verdade, é como você falou, são as pequenas coisas. É, Ninguém, na noite, podia, ai, a partir de hoje eu vou me cuidar. Não é assim que funciona. não é. É como você fala, eu ficava dentro de casa, ai, não vim sabendo, ai, eu vou ali na esquina, ai, eu vou de qualquer jeito. E aí foi criando um hábito de, não, peraí, deixa eu acordar de manhã, deixa eu tomar um banho, vou acordar mais cedo porque eu tenho minhas obrigações, eu vou tirar um tempinho, eu vou deixar na minha bolsa sempre um batonzinho, porque aquilo vai virando um hábito, é a questão do hábito, tudo na vida da gente é hábito. Então, quanto mais você vai fazendo, mais aquilo vai se tornando natural. Como eu E falo, hoje em dia, aproveitando só o gancho aí dos filhos que você estava falando, e a Dora emendou, isso já não me incomoda mais falar. E quem é perto de mim sabe dessa história e eu não me importo em compartilhar isso. Já superei. Como os filhos nos enxergam, né? A gente acha que não, mas eles olham tudo na gente. Quando eu faço tratamento para depressão já há muito tempo, é uma depressão crônica já, graças a Deus, já me sinto curada. amém. Mas quando eu descobri, não fui eu. Pra mim tava tudo bem. Como a Naira falou, ficar em cima de uma cama o dia inteiro. José tinha 9 anos. Ele fazia a comida dele com 9 anos. Mãe, tô com fome, faz um miojo, meu filho. Ia lá fazer o miojinho dele. Então, não queria tomar banho, não tomava banho. Eu passava o dia inteiro dormindo. E eu não conseguia me enxergar assim. Foi aí que o José chegou e pediu para procurar uma psicóloga que não fosse a dele, que ele fazia um tempo atrás. E eu procurei uma psicóloga e ele conversou e ele pediu ajuda para mim. E aí foi minha virada de chave. Eu falei, meu Deus, que meu filho tá me, como meu filho tá me vendo, como meu filho tá me enxergando. E aí que eu comecei a fazer tratamento. E assim a gente, daí você falando isso realmente, como que eles nos enxergam, né? Como que a É, gente passa isso para a vida deles, até para os relacionamentos mesmo, né? Que Sim, tipo de relacionamento que a gente quer que nossos filhos tenham, né? Em base no que a gente passou para eles. exatamente. ficar, Exatamente. querendo ou não, os pais são um espelho, né? Então, Sim, eles vão querer reproduzir aquilo. A minha filha falava para minha mãe, você precisa se cuidar. E aí, como a minha filha, ela estava fazendo a faculdade de odontologia, era uma das pessoas que eu não gostava em mim, eram os meus dentes. E aí ela disse, mãe, por que você não bota aparelho? Ela tinha iniciado a faculdade. Eu falei, eu já tinha 30 anos. Falei, vou fazer 30 anos, botar aparelho? Como assim? Para mim, 30 anos era o fim do mundo já. Eu já estava velha com 90 anos, praticamente. E aí ela falava, mãe, a senhora é jovem, por que a senhora não coloca? Eu falei, não vou. O que as pessoas vão pensar? Uma mulher de 30 anos colocando aparelho. Eu já vivi a vida toda, né? Aí ela disse, não. Então, a minha filha, ela viu que eu não gostava de sorrir. E ela disse, me incentivou, não, mãe, eu vou com você. A minha filha foi comigo, ela me ajudou com o dentista, como ela já estava fazendo a faculdade. E aí, quando realmente foi uma coisa assim que foi inacreditável. Eu comecei a usar aparelho, eu começava a sorrir. Aí a minha dentista falava assim, você é a primeira pessoa que usa aparelho e sorri. Porque as pessoas que usam aparelho não gostam de sorrir. Eu falei, pois eu acho tão bonito meu sorriso. E eu estava com aparelho na época. Por quê? Porque eu já estava vendo a diferença, aquilo estava me fazendo bem. Então, ela dizia, olha, eu nunca vi pessoa sorrir depois que usa aparelho. Porque geralmente eu gosto de sorrir depois, né? E o meu foi ao contrário. Então, realmente, como você falou, ela percebia que eu não gostava de sorrir e ela foi lá e me ajudou. E depois, ela está vendo, mãe, como a senhora ficou muito mais feliz agora? Eu digo, realmente. A gente às vezes pensa assim, meu filho não está ali no quarto, não está nem prestando atenção no que está acontecendo. Mas eles estão observando tudo. Sim, sim. E é legal você falando assim, porque muita gente vive isso e não sabe por onde começar. Então, a gente não precisa esperar uma grande coisa. A gente, isso é uma das coisas que eu falo bastante em consultório também. Você pode começar numa pequena coisa, né? Que é ali limpar o seu quarto, manter sua casa organizada, né? Tudo isso é sobre você. É, sim. né? Tá sempre assim,
não, se você não tem, às vezes, dinheiro para ir no salão, então, assim, faz a tua unha na tua casa. Você vai gostar de ver a sua unha feita. Você não vai ficar escondendo suas mãos, né? Penteia seu cabelo, ou então não gosta do meu cabelo preso. Prende seu cabelo. É igual o meu modo quando eu. Agora até ele tá caindo um pouco mais, né? Assim, eu passei muito tempo com o cabelo preso quando ele tava muito assim, né? Mas assim, era o layout. Gosto de mil. É parar Mas de é mais deixar para lá e acolher mais, né? A gente se feliz, né? acolher. E aí eu acho legal, assim, um ponto que eu vejo na Naira, que é ela ir lá para as redes sociais e aí convidar as pessoas a se cuidarem. Isso foi terapêutico também para você, amiga? Do tipo assim, eu vou lá falar e aí eu falando, eu sei que eu também vou fazer. Como é que foi isso tudo, assim? Quando eu comecei nesse meu processo de me começar a cuidar de mim, eu percebi que eu estava ficando mais feliz. Meu relacionamento começou a mudar, porque eu me achava bonita. Então, eu não precisava que meu marido falasse, porque eu me achava bonita também, antes de, como ele falava antes. E eu comecei a me relacionar com a minha filha melhor, gostar de sair. E aí eu disse assim, será que não é só eu que passo por isso? Porque às vezes a gente espera, quando eu emagrecer, eu vou começar a cuidar de mim. Não, quando eu começar a trabalhar, eu vou cuidar de mim. A gente vai colocando obstáculos, porque a gente, muitas vezes, está aquele lugar ali, é difícil de sair. Eu falei, não é fácil você, da noite para o dia, resolver se cuidar. A partir de amanhã, todo dia eu vou me arrumar. Não é assim, né? Mas eu comecei dessa forma, não. Foi uma das coisas. Botei o aparelho. Agora eu vou começar a me arrumar. Como você falou, eu não tenho dinheiro para ir no salão todo dia. Comprava os meus esmaltes. Pintava bem? Não pintava. Até hoje eu não pinto muito bem, não. Mas eu pintava a minha unha, porque eu sempre gostei de ter minhas unhas pintadas. E aí eu comecei. Quando meu cabelo não estava muito bom, não, vou usar preso hoje. Meu cabelo, eu gosto de fazer selagem, mas eu disse, não, mas hoje esse mês eu não tenho condições de fazer, então vamos amarrar, vamos fazer alguma coisa diferente. Essa situação de começar a me cuidar começou a gerar em mim uma autoestima. Eu disse, poxa, eu acho que se eu estou fazendo isso é porque está dando resultado. Eu estou começando a me sentir bem, estou começando a olhar no espelho e não procurar os defeitos. Que lógico que vai ter, mas eu digo, não vou olhar para esse defeito. E uma coisa assim que para mim era um tabu. Para mim, 30 anos era o fim da vida. Uhum. Eu botei na minha cabeça que fazendo 30 anos eu não podia mais me cuidar, não podia mais fazer mais nada. E eu comecei a acompanhar algumas mulheres com 60, 70 anos. Falei, gente, essa mulher é melhor do que eu, que tenho 29 anos, que tenho 30. Como Dália, deixa eu só assim? te cortar. Quem tá na live é o guru. Ah, Vamos falei falar nele. dele, O Pedro e o maravilhoso. Danilo entraram na live, E gente. foi a virada de chave da Naira. Pois é, por isso que eu quis interromper. Guru, você foi citado aqui. Você foi a virada de chave da Naira. Eu sou muito grata a ele, porque vocês conhecem ele, é uma pessoa muito acolhedora. A gente E adora. quando eu fui fazer a Amamos. minha consultoria com ele, ele foi na casa da minha mãe fazer, e aí a minha mãe disse, e esse rapaz é maravilhoso, parece que você já conhece ele há tempos, e ele me incentivava, como eu falei, né? Faz foto, faz uma foto. Eu me achei bonita hoje. Faz a foto, posta. Me manda como é que você fez sua roupa hoje. E isso foi me incentivando a querer postar minha foto todo dia. E aí as pessoas, quando eu não postava, aí tu não postou a foto hoje do luto. Aí isso foi cada dia mais isso foi me ajudando na minha autoestima. E, inclusive eu levei ele depois para fazer a do meu marido. Que o meu marido só usava tênis 24 horas. E meu marido e ele falava para mim, esse negócio é para mulher. Aí eu falei, não, mas escuta o Danilo. Aí ele, tá bom. E o Danilo foi conversar com ele, pronto. Aí ele, é verdade, eu vou começar a seguir. E a partir daquele momento ele começou a seguir o Buda também, e começou, na época o Danilo, e ele começou a mudar também o jeito de vestir, ver o que ficava mais adequado. Mas, como eu falo, não é só uma questão de roupa, é uma questão de você se olhar e dizer, poxa, eu estou tão bonita dessa forma, então eu quero continuar dessa forma.
Sim. É usar as ferramentas naquele momento. Mas o guru também foi responsável por muita mudança minha. Tudo. Acho que até o cabelo que eu cortei, ele é responsável. Porque ele faz a gente se enxergar de outra forma, É né? E ele verdade. falou aqui, ó, fico tão feliz por ter feito parte da sua construção de imagem. E o pessoal da TV Catraia tá aqui com a gente. Falaram Ai, muito bom o tema, sucesso, né? E é isso, gente. obrigada. É tão bom quando a gente tem alguém assim que nos motiva, que nos impulsiona. Agora, o Porque parece que importante é uma venda nos olhos que a gente tem, né? É, mas assim, Impressionante. a vontade já existia aí dentro. é verdade. É Faltava isso. uma empurrãozinha, né? Exatamente, já existia. A gente só coloca para fora o que de repente ali o guru ajudou, enfim, o incentivo das pessoas, as pessoas cobrarem a foto, né? Porque já existia algo que já estava em ebulição e preparado, né? É Ó, ele falou aqui, ó, que feedback mais lindo. Obrigado, minhas estilosas. Saudades de vocês. Ah, é a gente que tem saudade. verdade. Muita Verdade. saudade mesmo. Né? Então, mas é isso. Existia ali uma raiz que foi o que a gente falou aqui, né? Existia sim uma mulher já querendo se ver, já acreditando que tinha algo na área. Essa é a parte legal que eu vejo, assim, né, de você, quando você toma tanto poder ali, fala e questiona com segurança e ousa, né? Isso já existia dentro de você. Por algum motivo que pode ser, de repente, uma história, uma crença, um excesso de cobrança, ou até uma vivência que te deixou mal, você escondeu. E Tipo, aí, quando. é o casulinho, né? Entra dentro do casulo. Exatamente. Né? De É, repente, sim, pode falar. eu vejo assim também, como você falou, a mulher tem muitas vezes já, a maioria, né, já tem aquilo ali guardadinho, só que alguma cobrança, alguma situação, só que o principal também que eu vejo é a vontade, muitas vezes, de nós querermos agradar o outro Sim, e se desagradar, porque, não, eu preciso agir dessa forma, porque a pessoa vai ficar se sentir melhor. Ah, eu não posso agir dessa forma, porque não, o que vão pensar de mim? Eu era uma pessoa que, qualquer coisa que eu ia fazer, primeiro eu pensava, será que vão achar bom? Será que vão achar, sim, será que isso vai combinar? Será que eu posso fazer? Porque eu era uma pessoa que gostava muito de agradar todo mundo justamente sim, por uma carência que eu tinha. Então, eu queria ser a pessoa que chegava no lugar e eu queria que todo mundo gostasse de mim. Não pelo que eu sim. era, mas gostasse de mim. Assim, não, eu preciso que todo mundo goste de mim. Então, o que mandarem fazer, eu vou fazer, Ser mesmo que eu não aprovada, goste. né? Ser Precisava aprovada. de aprovação de todo mundo, para poder eu me sentir bem naquele momento, né? Eu vou te perguntar, te pedir, que é uma história que eu acho que você não terá problema de contar aqui pra gente, que eu gosto muito da forma que você fala que você tinha um excesso de comparação dentro da sua casa, porque você era menor, né, Estatura diante de menor. irmãs maiores, né? Então, assim, quando você conta isso pra mim, eu quero que você conte aqui só pra, né? Mas você conta isso, já existia uma comparação danada dentro da própria casa. Então, provavelmente, quando você fala assim, eu queria ir para os lugares, eu queria ser notada positivamente, eu queria ser bem vista, porque lá dentro da tua casa tu lidava com uma cobrança danada, não era? Eu digo assim, tudo, ninguém chega onde está, assim, tudo tem uma raiz. É, Tudo na nossa vida, tanto as coisas boas como as coisas ruins, tem uma raiz. E eu acho que a Dória, como terapeuta, deve saber, acho que 98% era a família. A raiz, né? Se não fosse, mas 98%. Como eu falei, os meus pais, eles nos elogiavam muito. Eu ouvi elogios a minha adolescência toda, mas na minha casa, eu tenho três irmãos, no caso, duas mulheres e um homem. Meu irmão tem quase 1,90 m, minha irmã tem 1,78 m, a outra tem 1,75 m e eu 1,55 m. Eu disse, mas por que eu sou menor? Eu perguntava. Uma vez eu perguntei para a minha mãe, mas eu sou adotada? Aí ela, por quê? Porque eu sou menor. Ela disse, minha filha, a primeira, como é que tá adotada? Mas, e aí aquilo, e ficava, eu me achava feia, porque eu dizia, poxa, minhas irmãs são tudo alta, bonita, só eu que sou pequena. E aí o que eu fazia? Na escola, eu só me relacionava com amigas mais altas. Todas as minhas amigas eram mais altas do que eu.
Porque eu disse, não, deixa eu ficar aqui do lado delas, que elas vão aparecer, mas elas ficam, tipo, elas gostam de mim, mas eu vou ficar do lado delas, que elas vão aparecer mais mesmo, então não tem problema para mim. E a outra situação também é porque as minhas irmãs, elas fizeram faculdade primeiro do que eu, né? E todas escolheram a sua profissão logo, e eu senti essa cobrança, porque eu até mencionei já, eu escolhi, desde os meus 12 anos, eu escrevia que eu queria ser mãe, e eu queria casar. Eu não tinha nem o pensamento de ser empresária, de ter negócio, nada, 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 nada. O meu sonho era casar e ter filhos. Isso, para mim, me realizava. Então, quando eu comecei a ver as pessoas falando, tu não fez faculdade? A tua irmã já se formou já? Se formou já. E aquilo foi me diminuindo. Eu disse, poxa, por que eu não fiz uma faculdade logo? Por que só eu que mudei? Aí minhas irmãs são mais inteligentes, o que que é? Aí aquilo começou, eu comecei a me cobrar aquilo também. E muitas vezes eu ouvi de familiares, tu é a menor, né? Meus irmãos, todo mundo cresceu, só tu não. A pessoa faz uma brincadeira, mas do jeito que você está, você não recebe como uma brincadeira. Por isso que eu vejo assim que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque brincando, você pode causar um trauma em alguém, você pode causar uma dor em alguém. Então, hoje, eu sempre falo assim, eu tenho muito cuidado ao falar. Às vezes a pessoa, tu tá gordinha, né? Você não sabe se a pessoa já não está se sentindo mal por ela estar naquela situação. Aí você fala uma brincadeira e aquilo vai mais afundando a pessoa. Então, Sim. nós, mulheres, precisamos ter muito cuidado com isso, né? Com esse tato de lidar com outra mulher. Você vê que uma mulher, às vezes, está não está vestindo, não está se cuidando. Por que tu não te cuida? Porque tu não quer. Não é que não quer, é que a pessoa está no nível ali que muitas vezes não está tendo força para se A gente cuidar. não sabe a dor que a pessoa tá passando, né? Sim, Então, sim. nós precisamos ter essa empatia, né? E aí tem uma coisa que até agora, né, nesses tempos de NR1 tá muito na moda, que é a questão do assédio, né? Que é o falar algumas coisas, né? Então, tem uma frase que às vezes a gente fala, que ela é uma frase que, dependendo de quem ouve, ela acaba sendo bastante nociva, que é a frase, isso é coisa da sua cabeça, né? Isso, gente, isso é uma coisa que causa uma invalidação gigante sobre o que a pessoa está sentindo. Que aí É quando como se a você pessoa fala, estivesse inventando alguma coisa, né? Para chamar exatamente, atenção. não é válido o que você está dizendo para mim neste momento, É. né? Então, de repente, se aquela mulher está falando assim, eu não estou me sentindo bem, tipo, ouça, o que está acontecendo? Me conta, né? Esse que seria o E às posicionamento vezes já é ideal. tão difícil, né, pra pessoa falar, né? Sim, E porque quando a pessoa gente, fala, ainda é invalidada, né? exatamente, porque realmente se quem já passou por isso, quem já passou por uma crise de depressão, por exemplo, né, uma depressão mesmo, ela sabe o quanto que é difícil ela aceitar que ela está naquela condição. Nossa, muito. Porque a depressão, ela é uma coisa extremamente estigmatizada. Porque por muito tempo ela foi entendida como frescura. Ou então a pessoa diz, poxa, eu vou falar que é depressão porque ela não quer sair do estado que ela está. Ela usa essa É palavra porque falta, eu escutava Essa muito, é falta de Deus, ora. Você falta tem de que orar, você não Deus, tá orando. falta de Deus, falta de objetivo na E se vida, falta de machucava, ó. uma pilha de. Porque eu lembro, assim, nas minhas piores crises, é quando a gente mais, pelo menos eu, quando a gente mais procura Deus, Deus, que a né? gente quer sair daquilo. Exatamente. Porque a quem é gente que quer quer ficar com depressão? Ninguém, né? ninguém. Ninguém quer Por- passar por isso. Porque é um estado. A gente não entende, porque infelizmente já foi confundido de muitas coisas. E infelizmente já foi usado de forma equivocada por muitas pessoas. Este que é o problema. É o mau uso. É até horrível falar isso, né? Mas assim, gente que realmente não estava com quadro de depressão, ou então assim, estava usando para manipular alguma Uhum. situação. Mas a depressão mesmo, ela é um quadro fisiológico também e Sim. emocional. Precisa de um acompanhamento, né? Precisa de uma avaliação com o psiquiatra, precisa talvez fazer uso de medicação, precisa do acompanhamento psicoterapêutico.
A pessoa não tá lá porque ela quer. Ela não tá achando que ela é culpada por todas as bombas lá do Irã. Porque sim, quando a pessoa tá com um quadro de depressão, um dos sintomas que ela tem é tudo é culpa minha. Ou só eu não presto. Todo mundo é bom, Exatamente, mas eu todo não mundo presto. é bom, eu não presto, né? Eu sou feia, eu não sirvo pra nada. Enfim, é assim, é um sentimento de menos-valia danado. Eu sou burra, a É. gente olha pra pessoa assim, a vida da pessoa é perfeita, ela tem um emprego perfeito, ela tem, né, o filho perfeito, o casamento perfeito, e o meu tá uma porcaria. A culpa é minha, Sim, porque né? que aí ela fica naquela, ela Aí começa começa assim, mas se eu tivesse feito desse jeito, se eu tivesse feito daquele jeito, se eu tivesse, né? exatamente, a ruminação, né? Começa a Sim. ruminar qual as outras 1000 possibilidades que eu poderia ter feito, mas ela não consegue fazer nada. E esse não conseguir não fazer nada não é porque ela não queira, é porque o cérebro dela já está num estado que, infelizmente, os transmissores não estão funcionando bem e que vão causando cada vez mais sintomas ruins. Então, Eu falo assim, pode falar. procurar uma ajuda, às vezes, não é que a pessoa não queira procurar ajuda, às vezes ela tem medo do julgamento, como foi mencionado, né? Eu vou Muito. procurar um psicólogo, vai dizer o quê? Que isso é porque eu não tenho o que fazer, estou inventando problema para mim, né? Sim. Eu cheguei num nível tão grande que eu tentei suicídio, né? Eu tentei suicídio. Então, eu sei como é você se sentir mal e você falar para alguém e a pessoa dizer assim, isso aí é. Deixa eu passar o tempo que tu vai ver que melhora. E não melhora. Se Não você melhor. não tiver ajuda, não melhora. Não melhor. Infelizmente, não melhora. Porque você fica todo o tempo lutando contra o sentimento que você, ao mesmo tempo, não quer sentir. É uma luta, é E aquilo desgastante. vai te consumindo. É. Porque você não está lutando contra uma coisa que você consegue, mas é uma coisa que realmente vai além. Vai para o físico, né? Afeta o teu físico, você não tem vontade de sair, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de nada. E aí, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, depressão é para quem tem dinheiro. Porque Pra pobre quem não tem tem nem, dinheiro e tempo, né? pobre Tem não tem tempo. nem Eu não tempo de tenho ter tempo para ter depressão. depressão. É. Pobre não tem tempo, porque pobre está muito ocupado. Eu falei, mas a mente do pobre, financeiramente, ou a mente do rico, funciona da mesma forma. As emoções são as mesmas, a nossa mente, lógico, muda de ser humano, mas digo, questão de emoções, todo ser humano tem, independente da sua situação financeira. Cérebro é igual, né? Exatamente. E realmente, assim, é muito ruim se você se encontra nessa posição. Então, acho que uma das coisas que a gente pode falar aqui hoje é, se por acaso você está sentindo uma tristeza que tá grande aí, uma falta de iniciativa, tá com problema no Está te sono, incomodando, né? né? Se você está sentindo aí esse sentimento de menos-valia, procure ajuda, né? Para avaliar se isso está persistente há mais de 6 meses ou quase 6 meses, é hora de você procurar ajuda. Na verdade, já está quase Procure batendo o ajuda sininho. por um profissional, né? Porque às vezes a Está gente quase procura batendo o ajuda no sininho lugar de. errado, né? Exatamente. Você pode pedir conselho, você deve ir para a igreja, sim. Você deve Sim, falar com com seus certeza. amigos, mas procure um profissional, procure ajuda profissional. Porque, Eu, assim, eu é sério, não é brincadeira, só né? para em relação a essa situação, eu decidi procurar ajuda por conta de uma amiga. Essa amiga é uma mulher que eu admiro muito. Já tenho uma amizade de mais de 12 anos, quase 20 anos com ela. E é uma mulher que eu admiro muito pela mãe que ela é, e ela é uma mulher assim que ora muito, tem uma vida muito assim de intimidade com Deus, né? É uma pessoa que você chega perto dela e você sente algo diferente na vida dela. E eu sempre admirei muito ela, e ela sempre falava para mim, Naira, na tua casa mesmo, te arruma. De manhã, não bota short rasgado, não, bota uma bermudinha. Aí ela falava tanto isso. Aí uma vez, sei o que você vai fazer? Vou lá na casa dela sem ela saber, sem marcar hora, só por ver como ela está na casa dela. Cheguei lá, bati 11 horas da manhã. Lá vem ela, o cabelo amarrado, uma bermuda e uma camisetinha. Eu falei, tu vai pra onde? Ela falou, tô limpando a casa. Falei, desse jeito?
Ela disse, eu falei, não, porque em casa fica toda rasgada. Ela disse, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas eu fui porque eu queria constatar o que ela tinha falado, né? E aí, depois de algum tempo, ela teve uma situação particular com os filhos dela e ela procurou ajuda de uma psicóloga. E aí eu estava com muitos problemas, estava nessa fase, eu liguei para ela, ela disse assim, você já procurou ajuda de um psicólogo? Eu falei, mas será? Mas eu sou crente. Eu falei desse jeito. Será? Ela disse assim, tu confia em mim? Eu disse, confio. Ela disse, você acredita que eu tenho uma vida com Deus, uma intimidade? Eu falei, acredito, porque eu vejo a tua vida. Aí ela disse, pois eu estou fazendo uma terapia, porque eu precisei. Ela disse, Naira, não é questão de falta de oração, não é falta de Deus na tua vida, tu precisa de ajuda. Assim como eu estou fazendo. Eu peguei um susto quando a minha estava fazendo terapia. Porque na minha cabeça, a vida dela era perfeita. É uma mulher que ora, é uma mulher que faz a obra e faz as coisas. É perfeita a vida dela. E quando ela falou aquilo para mim, foi uma virada de chave em relação a isso. Eu disse, não, eu preciso de ajuda. Porque não é falta de Deus que eu estou sentindo. É realmente falta de alguém que me ajude. E como você falou, muitas vezes você vai procurar um familiar, não é que a pessoa não queira te ajudar, mas ela não sabe como te ajudar. E às vezes Exatamente. piora a situação. Infelizmente, mas acontece, porque a pessoa pode dizer assim, não, ora mais, tu vai passar. Ah, se fizer isso, então a pessoa às vezes quer te ajudar, mas ela não tem o conhecimento. Então é necessário sim procurar uma pessoa que estudou, que tem esse conhecimento para nos ajudar. Porque eu falei, nós mulheres, vamos ginecologista, vamos no salão, vamos em tantos profissionais, porque quando a gente precisa de um profissional, de uma terapia, a gente. Ah, não. Se eu fizer terapia, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é uma mulher que se cuida. É. E é verdade isso, sabe? E uma coisa que até, por exemplo, eu sou terapeuta e sou extremamente religiosa, assim, Deus, desde que eu nasci praticamente dentro da igreja, já tive meus tempos de ser meio a ovelha perdida ali, mas voltei, né? E aí, meu paciente é um paciente que eu falo para rezar, se eu sinto que precisa. Eu falo, você reza, você ora, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes, até no caso de terapia, de terapia para processo depressivo, a gente pode sim orientar a pessoa para orar. Porque nessas horas ela não confia nem na fé dela. É. Ela acha que Deus esqueceu. Então, às vezes, na terapia, a gente tem que falar: você é a mais amada do seu pai. Você é filha Então, amada. exatamente, então, é o olhar com amor, né? Que eu sempre Ajudamento, convido né? as pessoas a ter. E quando você fala desse olhar que você começou a ter com você por conta das dores que você passou, então você fala de um lugar de muita verdade mesmo sobre o que você já passou e sobre esse novo lugar que é o de ser posicionada, né? Por isso que você transmite tanta verdade no que você fala. Você olhou, você começou a olhar com amor para sua história. E talvez no começo não foi com tanto amor assim, foi meio com Não. ódio, meio com desconfiança, né? Mas É, foi. E eu, obrigação. É, eu jamais teria coragem de falar que eu tentei suicídio. Porque para mim era uma vergonha falar uma coisa dessa. Eu ouvi muito as pessoas dizer assim, quem tenta suicídio é a pessoa que tem a mente fraca. Você pode ver, a maioria das pessoas, quando morre alguém, infelizmente, quando alguém tira a sua vida, a pessoa diz assim, isso aí tem a mente fraca. Tinha mente fraca. O que é ter a mente fraca? É uma pessoa que está precisando de ajuda e fica escondendo aquilo porque não pode confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Porque se ela falar, ela vai ser criticada. Se a mulher falar, ela vai dizer que é porque ela não tem o que fazer em casa, por isso que ela está dessa forma, né? Então, como você falou, lógico, a religião, ela anda de mãos dadas com um profissional psicólogo, com uma sim, psicóloga, porque somos dois juntos, a sua fé e alguém que está ali para te ajudar. Porque, como você falou, quando você está numa situação difícil, você ora e você diz logo, não, Deus não está me ouvindo não, porque tem muita coisa, isso aqui eu acho que é de mim, então eu tenho que me ajudar a me resolver sozinho. E esse se resolver sozinha, a maioria das vezes não é possível.
Sim, Porque a demora gente não mais, consegue né? nem identificar o que a gente está sentindo direito. Sim. Não E, consegue. e uma das coisas que eu vejo, assim, quando a gente tá nessa fase de baixa autoestima mesmo, que pode ser ocasionada pela própria depressão, ou por algum outro quadro, né? Ou por um trauma, ou por uma situação que você passou na tua vida, ou uma fase mesmo, gente. Pensa a gente aí, quando você tinha perto dos seus 30 anos, que você já achava que era o final da vida, né? Mas assim, é uma das crises danadas que a gente tem. Uhum. Gente, quando a gente chega perto dos 30, realmente existe a crise dos 30, né? Existe. Aí, quando a gente chega lá Infelizmente. nos 38, já existe uma outra crise, porque você, 40. você começa a olhar assim, gente, já devia Ai, ter meu feito Deus, tanta tá acabando o coisa, não tempo, tá fiz. acabando o tempo pra mim. Tá acabando o tempo, se eu não tive filho, meus óvulos não vão mais prestar. E aí eu já tá tudo caindo, enfim, começa um monte de coisa e o rosto já começa a meio derreter. E depois, gente, piorou, né? É. Depois é pior. Mas enfim, existe várias crises. E às vezes, nesses momentos de crise, junta de você, às vezes, não estar num relacionamento saudável, que piora. Você pode estar passando por momentos difíceis com seus filhos, caso você tenha. Se você não tem, piorou, porque aí existe uma cobrança danada de, ah lá, só se preocupou em trabalhar. Nem filho tem. Vem Se a você cobrança de talvez não ter uma casa, de talvez não ter o emprego dos tem, sonhos, de não ganhar tanto. justamente, aí começa a falar do corpo dessa mulher. E aí a gente sente os outros falando. Falar que ela só pensa em, digamos que é uma pessoa que não conquistou um bem ainda, tá gastando o dinheiro dela com o quê? Nossa, 39 anos e não ter um carro. Exatamente. Então, assim, isso tudo pode fazer com que a gente fique mais fragilizada. E se a É gente não. importante as nossas raízes, né? Exatamente, que é onde que eu queria chegar. Falando do posicionamento. Se eu, por acaso, não tenho segurança nas minhas convicções, é a hora que eu fraquejo. É a hora que eu deixo o que os Sim. outros, a cobrança externa, vamos usar os termos que a gente acaba usando bastante aqui, né, Virginia? As Sim. expectativas alheias dominarem a minha vida. E aí A é difícil lidar. comparação. É, é bem difícil lidar com isso. Assim. E aí, se eu não tenho esse posicionamento. Agora, se eu tenho, se eu sei, não, eu sei, eu tô aqui mesmo, com tantos anos ainda, não tenho filhos porque eu tenho as minhas convicções, enfim, e todas as outras coisas. Aí eu passo por isso de uma forma mais tranquila. Mas não quer Daí a dizer que eu. opinião dos outros só fica ali como opinião dos outros mesmo, né? É, Porque o que as pessoas gostam de dar opinião na vida alheia, né? Vamos combinar sim, uma coisa aqui. É sim. muito mais fácil você resolver a vida dos outros do que a sua. Resolver a vida dos É, outros é super fácil, né? Ah, se a pessoa fizer Sim. isso, ela vai se sentir bem. Se ela fazer isso, ela vai se sentir bem. Então é mais fácil resolver o problema dos outros do que o nosso. Exatamente. Olha, eu só vou falar alguns comentários que tiveram aqui, gente, que eu não peguei, não falei antes, só voltando aqui. O Rodrigo Osório, que eu acho que é alguém que você conhece, né, Naira? Querido. Ficou mudo. O Rodrigo deu parabéns. Voltou, Naira? Ficou muda. Voltou. A Ana Caroline Alves falou mulheres posicionadas. E a Giane, nossa amiga, entrou aqui na live. Então, ai, que assim, falta eu sinto da Giane. pois é. Então, assim, isso tudo, né, Naira, são coisas que acho que a gente tem que falar aqui, que é dessa postura de segurança perante a vida. E que hora foi que você sentiu realmente, assim, se você já teve uma hora que você lembra que foi uma marca, assim, que você falou, eu realmente sou posicionada e dane-se. A questão do posicionamento, eu até falei assim, eu sempre, eu iniciava, né, quando ia falar com as mulheres, chamava de lindonas. Por quê? Porque eu sempre tive muita dificuldade em receber elogios. Para mim, a pessoa falava aquilo da boca, ah, não, a pessoa está falando porque para ser gentil. Eu não conseguia aceitar nenhum elogio. E aí eu disse, não, eu vou chamar as mulheres de lindonas. E eu comecei a chamar, e aí foi. Certo dia, eu não chamei, só entrei de bom dia, aí uma pessoa me mandou uma mensagem.
Inclusive, essa pessoa é uma mulher muito bonita esteticamente também, e é uma pessoa maravilhosa, é uma mulher que você olha assim, gente, é uma modelo, é linda. E ela disse assim, por que você não falou lindona hoje? Aí eu falei, por que? Ela disse, eu gosto de ouvir essa palavra, porque eu falei, mas você é linda. Ela falou, mas eu não me acho tão linda assim. Aí eu falei, mas como? Eu só comigo, uma mulher linda dessa. Quem me dera ser igual ela? E aí ela disse, não, eu gosto de ouvir isso. E aí aquilo me chamou a atenção. Eu disse, então não é só eu que tenho dificuldade em receber elogios. E aí começou a dividir isso, se eu quero chamar as mulheres de lindonas, a pessoa também me achar linda. E aí aqui eu comecei a trabalhar isso em mim também. E aí eu ia mudar. Eu falei, eu vou mudar, eu não vou mais chamar de lindona, eu vou chamar só de posicionados, né? Que já é a outra fase. Aí ela disse, não, permanece lindona posicionado. Eu falei, vai ficar muito grande. Só comigo. Aí ela disse, não, permanece. Porque o lindona é a questão da autoestima. E o posicionado é para que a mulher tome esse lugar mesmo de que ela é linda e que ela pode conquistar o que ela quer. Eu Legal. disse, Arrepiei então tudo, pronto. tá? Aí eu falei, então é por isso o lindona posicionado. O lindona é a questão para você se olhar como uma mulher linda realmente. E o posicionado é para você receber aquele elogio e ter certeza que aquilo não é da boca para fora. E mesmo se for, você se garante e pronto. Eu sou linda e pronto. Então eu vejo assim, nós precisamos como mulheres assim saber que nós temos beleza. Eu não sou tão linda como a fulana, mas eu tenho beleza. Com Sim. certeza. Toda mulher tem quando na adolescência tinha um namorado, tinha alguém, casou. Se você casou, já tem um homem que te acha linda. Que ninguém casa à toa com ninguém. Então, você vê alguém, você acha bonito. Né? Então, a primeira coisa, você é atraído. Não tem como. Qualquer pessoa que você conhece, você primeiro acha bonito, depois você vai ter um relacionamento. E aí, eu comecei a ver que o posicionamento, o que que é um posicionamento de verdade? É você saber dizer não. Sim. O dizer não é muito difícil. Porque você quer agradar todo mundo. Mas se eu disser não, eu vou me achar chata. Eu falei, mas o que é ser chata? É eu saber dizer não porque aquilo vai me machucar depois? Então, eu prefiro ser chata. Então, eu aprendi isso. Como eu falei para vocês, a minha vida toda eu era a pessoa que queria agradar todo mundo. Então, se eu estava numa reunião e todo mundo falava assim, eu digo, não, eu tenho que dizer sim. Porque se eu disser não, eu vou ser chata. Aí, hoje em dia, eu aprendi o quê? Eu estou numa reunião onde eu possa ter voz, digo, olha, eu não gostei, mas se a maioria concordar, eu vou aceitar. Mas a minha opinião é essa. Porque a partir do momento que a gente aprende a dizer isso eu gosto, isso eu não gosto, isso vai se fortalecendo. Porque nós não somos obrigadas a gostar de tudo. Nós não somos obrigadas a aceitar tudo. Concordar tudo. A concordar com tudo e tá tudo Isso é bem. perfeito, Naira, porque perfeito, assim, só falando que a Juliane entrou na live, tá? Juliane Almeida, e falou que a Naira é a mulher real. Obrigada aí pela presença, Obrigada, meu. Ju. E aí é isso mesmo, sabe? Quando você fala isso, essa tua fala, ela tem um nome dentro da comunicação, tá? Comunicação assertiva, que é você expressar, eu não concordo, porém eu respeito. Gente, isso assim, se as pessoas usassem 50% no dia a dia delas, a comunicação assertiva, a nossa vida seria menos problema, né? E realmente, quando você fala dizer o não, é pôr limite. É saber, isso é meu e isso é seu. Isso é problema meu e não é problema seu. Tipo, minha O vida, seu problema não é meu. exatamente. E da minha vida cuido eu. Literalmente. Ema, cada um com seu problema, É né? verdade. E só que não, a gente confunde. E por que que a gente confunde? Vou dizer uma das raízes que a gente confunde, Nair. Porque a gente quer ser elogiado. Porque a gente cresceu sendo elogiado. Então, toda vez que a gente não é elogiado, a gente, na nossa cabeça, a gente acha, não agradei. Mas Pronto, é o tá? cérebro, quando a gente recebe elogio, aumenta a nossa dopamina, né?
Sim, Então, o sim. cérebro é dependente de elogio, né? Então, quando a Dopamina. gente anda agora nas redes sociais, quando a gente, né, posta uma foto, é curtida, começa a ser viciante. É Uhum. vício, exatamente, vício de dopamina rápida. E tá ligado a uma crença que a gente estabeleceu na nossa infância, que era nossa mãe muito bem, e muito bem, e muito bem, né? E aí a professora depois também, estrelinha colorida, cheia de brilho. E a gente ia assim, né? As primeiras vezes que a gente começou a não receber estrelinha foram frustrantes na nossa vida. E aí, conforme vai vivendo a vida adulta, nem estrelinha a gente recebe, As estrelinhas vão caindo mais. né? E aí eu falo que estrelinha de adulto é Pix na conta, Que faz a gente ficar feliz. né? Então, assim, e aí isso é olhar a vida com maturidade. Porém, a gente quer ainda ser lá, é a nossa mente infantil que tem dificuldade de lidar com o não. E aí a gente deixa o limite aberto lá. Todo mundo entra na nossa vida, dá opinião, e a gente fica lidando mal com aquilo. E aí vem o posicionamento que você fala. De você. E é isso que você lembra quando você fala lindonas posicionadas. É o quê? Você tá falando para alguém que tá vendo ali que é uma mulher linda. E você tá convidando ela a se posicionar naquele dia dela. Os mantras que eu falo, às vezes, pra Virgínia, né? Tipo, eu dentro das minhas playlists tem um monte de mantra que é assim: eu sou rica, na minha conta tem milhões, Nós eu precisamos. sou. É, Tem, o que eu digo assim, as nossas palavras têm poder. Então, elas têm que ter poder primeiro sobre nós. sobre nós. Porque, né, se eu digo, eu sou linda. Se alguém chegar para mim dizer que não é linda, igual, a sua opinião é a sua, a minha é linda. Exatamente. Eu conto que Exatamente. teve uma situação que, como eu trabalho com meu marido também, eu sempre faço. Tinha um determinado órgão que tem uma pessoa que trabalha até hoje, que você chega lá, diz bom dia, ela, o que é que tu quer? É desse jeito. E aí todo mundo falava, olha, fulano é mal educado. Eu falei, eu sou educada, mas tudo bem. E aí eu cheguei, a pessoa disse assim, o que tu quer? Aí eu virei para a pessoa e disse assim, bom dia, tudo bem com você? Aí ela disse, o que tu quer? Eu falei, bom dia, tudo bem com você? Aí ela foi, a pessoa, eu falei 3 vezes. Aí a pessoa, bom dia. Aí eu disse assim, deixa eu lhe falar uma coisa. Você está com algum problema? Porque você está tão chateada. Aí a pessoa, sério, aí a pessoa olhou para mim e disse assim, senta aqui na minha Desarmou. sala. A pessoa, entra aqui na minha sala. Eu, E aí eu entrei, ela disse assim, senta aqui que eu vou te atender. E ela começou a contar que ela estava com um problema com o filho dela. Que o filho dela tinha saído de casa, ela estava angustiada, só que a forma dela demonstrar a forma dela demonstrar aquilo era através de ser rude com as pessoas. Eu aprendi também, muitas vezes, a gente recebe uma pessoa de uma forma e a gente não sabe como aquela pessoa está. Né? Não Sim. é que você vai aceitar uma grosseria, porque quando eu vejo que é grosseria, eu também sei responder. Mas muitas vezes a gente precisa sair de casa e dizer assim, hoje eu quero ajudar alguém. Sim. Né? Eu Ser quero hoje, empático, né? se alguém aparecer e precisar de ajuda, eu quero poder ajudar. Né? Como uma vez uma moça mandou uma mensagem para mim, Naira, eu me acho feia porque eu tô gorda, porque isso. Eu falei para ela, tu já viu minhas fotos antes? Porque tu é super magra. Eu falei, tu já viu como era antes? Aí ela disse, não. Eu falei, pois é, todo mundo tem um passado. Eu era muito acima do peso, principalmente para minha altura. Eu gostava de me ver daquela forma, não gostava. Mas eu decidi que eu queria mudar. Eu falei, você quer mudar? Eu disse, eu quero. É o primeiro passo. E a partir daí é você ter aquele foco de querer mudar. E mudar em qualquer área da nossa vida. Né? E muitas vezes a gente sai de casa e a gente já se arma também de ser grosseira com as pessoas, e às vezes a gente nem percebe. Né? Como eu Sim. falei, quando eu conheci a Doriana, é porque ela está aqui, mas ela já falei várias vezes isso para ela é aquela pessoa que te acolhe. E muitas vezes, o que você está precisando disso? De alguém que chegue, bom dia. A pessoa não falou bom dia, mas fala bom dia para a pessoa. Né? Porque às vezes aquela pessoa está num mau dia, em uma situação que já vem há muito tempo. Então eu fico pensando, não, ela deve não estar bem. Então deixa eu dar o bom dia de novo.
É Sim. ela que não está bem, não sou eu, né? Eu não posso pegar as A gente dores das se pessoas. colocar nessa posição da gente, né? Exatamente, porque, como eu falo, eu sempre falo, posicionamento é isso, é você não revidar as pessoas, porque você não é aquela pessoa, você está em outra situação. Então, naquele momento, eu vou me posicionar de uma forma diferente. Eu vou dizer, não, você está chateada, tudo bem, mas é você. Eu não vou carregar essa dor que ela está com raiva e eu vou ficar com raiva e vou descontar nas outras pessoas. Sim. Então, A eu tenho que Micheline, saber. a Micheline colocou uma pergunta que a gente já vai responder aqui, que é por que incomoda lá no fundo nos autoelogiar? Olha essa pergunta. E aí eu quero falar algo que tem na Bíblia, eu não sei exatamente, porque eu não consigo lembrar assim exatamente os detalhes, mas eu lembro que quando Jesus mandou os apóstolos vão ao mundo evangelizar, eu não sei se foi bem os apóstolos, os 12, ou foi depois, quando foi lá nos Atos dos Apóstolos, que ele mandou as pessoas evangelizar. Ele falava: entrem na casa e desejem a paz de Cristo. Eu estou arrepiada contando isso para vocês. Fale, a paz de Cristo esteja convosco, esteja nessa casa. Se a pessoa reagir mal, você vai chacoalhar o pé, a poeira do pé e vai embora. Mas que é o quê? Leve o que tu tem dentro de ti, criatura. Se tu tem o Espírito Santo, se tu fala que você é de Deus, você tem que colocar isso para fora. Se a pessoa não aceitou o teu Espírito Santo, não é problema teu. Vira as costas, vai embora. Isso está na Bíblia. Né? Então, quando a gente chega para alguém, oi, bom dia, oi, como é que você tá? É isso. A gente não tem costume de falar paz de Cristo, mas talvez a gente deveria falar paz de Cristo esteja contigo. A paz que está em mim, vá para você. Isso é tão bonito, gente. E foi Jesus que Não, deixou. é lindo isso, mas eu acho que ela quis dizer autoelogiar, ela se autoelogiar. Não, sim, eu já vou responder isso. Ah, tá. Eu tô falando do que a Naira falou. Ah, tá. É que você A leu e gente falou que não Eu falei, eu já absorver vou o que a pessoa está responder. passando, né? Eu falei, eu já vou responder isso, mas antes eu quero falar. Por isso que eu tô falando da paz de Cristo. Ah, tá. Que aí é o que a Naira falou. De você Não, chegar exatamente o que a na Naira falou. pessoa e falar: oi, bom dia. Vai ter gol do Ryan hoje. Oi, bom dia, né? Você falar ali Entregar o que isso, tem no seu coração. que é o teu coração, que Jesus falou isso. E aí, falando da Micheline aqui, né? Por que incomoda lá no fundo nos autoelogiar? Porque talvez a gente não tenha segurança sobre o que a gente tem dentro da gente. E é o que a gente falou, talvez ela não tenha entrado antes, Ela entrou mas assim, agora, as ela nossas entrou agora no raízes. final. tá. Ela entrou agora no final. Pode ter a ver com a falta ali a falta do pai e da mãe mesmo, no sentido de eu ter, né? Meu pai e minha mãe dentro de mim, pode ter acontecido alguma coisa, e aí eu tenho alguma falta, e aí vai ter relação ali na questão do futuro, no olhar para mim por inteiro. De repente eu tô olhando tanto para fora, que para mim, gente, hoje, assim, com tantos anos de atendimento consultório, o que eu mais vejo, pessoas que têm essa dificuldade de conseguir começar a olhar para si, é porque a gente que tenta olhar muito para fora. Vive muito no automático. Se comparar demais. E aí, logicamente que nunca vai Querer agradar. Nunca vai ter bom. Porque é igual a gente até falou na live que a gente fez com a Micheline. A grama do vizinho sempre parece mais bonita que a nossa. E aí a gente falou na live, a gente falou assim, às vezes a grama do vizinho é feita para mostrar. Né? Ela falou aqui de novo, ó, sim, não tenho dificuldade de dizer que vocês são lindas, inteligentes, maravilhosas e eu amo. Mas é para você, né, Micheline? Você se auto falar, né? E é mesmo. Gente, eu até posso falar isso. Nem sempre eu conseguia ter segurança sobre mim. Até pouco tempo atrás. E a Dora é uma modelo, né? Obrigada. Eu lembrei do desfile da Carmen agora. Sim, Nós gente. desfilamos, né? E aí eu lembro que uma pessoa falou bem assim para mim:
tu vai desfilar, só tem mulheres altas, modelo. Aí eu olhei pra cara dela, querida, eu sou linda, senão eu não tinha sido chamada para desfilar. Aí a pessoa me olhou assim, por quê? Porque eu entrei ali com mulheres belíssimas, como a Dória, a Nelly, mulheres altas, bonitas, que era o que eu sempre quis ser quando eu era adolescente. Mas eu olhei de uma forma de, não, elas são lindas, mas eu tenho a minha beleza. E eu Sim, entrei super confiante, porque eu tenho certeza de quem eu sou hoje. Então, eu não preciso me comparar. A Dori passou, todo mundo ficou olhando para ela. A Dori passou, ela foi a sensação. Ela passou, não tinha quem não olhasse para ela. A minha mãe, até hoje, ela diz: cadê aquela mulher linda que eu vi? Parece que é revista. Falei, mãe, ela é linda mesmo. Ela é uma modelo, ela estava com um look preto, assim. Até hoje eu lembro da roupa dela, eu belíssima. também. E a minha orelha é Mas, colada com Super Bonder. e aí eu falei assim, e quando a pessoa perguntou para mim assim, Oxe, tu vai ter coragem de desfilar? Eu disse, minha amiga, já tô aqui. Lógico que eu vou ter coragem. E eu me achei linda com a roupa, eu me achei linda do jeito que eu estava. você Mas é linda, você se não eu se não acha linda, você tivesse, é né? linda. Se eu não tivesse tratado a minha autoestima, nunca que eu teria ido. Primeira coisa que eu Sim, dizer, só tem mulher alta. Só tem mulher de corpo diferente. Eu sou a menor. Eu comparação, sou... né? Então, Gente, essa live já passou de tudo que tinha que passar. Já teria que dar outra live, porque senão quem vai assistir depois vai parar na metade, não vai conseguir ver. verdade. Verdade, ó, já é 10h15. Deixa eu só finalizar aqui, então, as falas pra gente finalizar a nossa live, apesar de estar uma delícia. Tá, até amanhã falando. A Micheline falou que ela vai começar a treinar, né? E aí, Isso mesmo, que Edinalda, você é linda, Micheline, amo você. a Micheline é maravilhosa, gente. Linda, linda, É, linda. a Edinalda, terapeuta, falou: a volta para si é essencial em qualquer situação da vida. E isso é verdade, né? É Se a a mais gente pura não verdade. volta para nós, não volta nada, né? É. A gente E fica perdida. fica perdido. E é isso, eu acho que a gente, assim, é gostoso falar sobre esse assunto, né? É gostoso. Naira, muito Tenho obrigada. palavras para te agradecer, Naira, tudo que você passou aqui para gente, tanto que você Sim, contribuiu na minha vida, principalmente. Se eu tinha Obrigada. alguma pessoa para ouvir essa live, essa pessoa acho que era eu. sim. Então, o Eu Espírito Santo nos atendeu. amei. Obrigado. Eu mais uma vez Você é agradeço a linda, oportunidade. maravilhosa. Obrigada. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. E como nós falamos a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos lindas, preciosas. Preciosa é algo muito valioso. Quando Deus diz que nós somos filhas amadas e preciosas, é porque nós somos únicas. Deus nos fez únicas. Então, cada uma de nós temos a nossa beleza, mas nós temos que ter essa característica bem firmada na nossa vida. E quem nos deu a vida em primeiro lugar, que foi Deus, ele já falou. Desde o ventre da nossa mãe, nós já somos amadas. Então, nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Deus nos ama desde o ventre da nossa mãe. E por mais que a gente tenha passado por situações com nossa mãe, não tenha recebido amor de pai, de mãe, nosso pai, o Senhor Jesus, sempre nos amou, desde o ventre da nossa mãe. Então, nós precisamos ter isso dentro de nós. Ah, eu não estou me sentindo bem, eu não estou com o corpo que eu quero, não estou com a aparência que eu quero, mas eu sou amada, eu sou preciosa. E eu, a partir daquele momento, eu consigo entender que se Deus me ama, Ele me fez única, Ele escolheu, o Senhor escolheu cada uma de nós para vir ao mundo. Poderia vir qualquer outra pessoa, mas Ele escolheu cada uma de nós. Né? Então, eu quero dizer para as mulheres que estão na live também, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que vocês tenham essa convicção que você é linda com a beleza que você tem. Se você tem coisas que você não gosta de você, trabalhe para mudar. Mas, em primeiro lugar, você tem que mudar a sua mente. Você tem que ter a convicção de quem você é. A partir do momento que nós temos essa convicção, todas as outras coisas começam a organizar dentro da nossa vida. Obrigada, Dori. Obrigada, Virginia. Que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem sendo esse canal de bênção para a vida das pessoas, porque nada na nossa vida é feito por acaso. Tudo tem um propósito. E o propósito de vocês é ajudar mulheres. Cada uma com seu propósito. A Dori na terapia, a Virginia trazendo beleza, como eu conheci ela no salão. E cada uma tem um propósito. Que Deus continue usando vocês nesse propósito. Amém. E eu amei o que você Obrigada. falou agora, Naira. Eu acho que agora, ouvindo você falar, eu senti que eu precisava ouvir isso. Muito, muito Sim. obrigada. Muito obrigada. E a live vai ficar salva
né? Vai ficar salva aqui no Instagram, vai ficar salva no Instagram de cada uma de nós e vai ficar também lá no YouTube. Então, se você quiser assistir todas as lives, estão lá. Se você quiser assistir os podcasts, estão lá. Se você quiser nos seguir para conhecer mais sobre o nosso trabalho, então Virgínia Sternhost, Naira Osório e Dori da Lastra. A Rayana, doutora Rayana Osório, maravilhosa, dando parabéns aqui. É uma a Tati moça também. linda. É uma moça linda essa aí. Então, gente, muito obrigada. Beijo, Tchau, obrigada, Beijo, Dori. Deus Amo você, abençoe. modelo linda. Tchau. Tchau, Beijo. Deus abençoe. Tchau, Micheline. Tchau.